A partir de hoje, o artigo 5º traz uma novidade. Como a gente fala aqui dos direitos e garantias fundamentais, vamos incluir mais um recurso de acessibilidade para que quem estiver apenas nos ouvindo saiba como nós somos. Eu, por exemplo, sou morena clara, olhos e cabelos castanhos, na altura dos ombros, estou vestindo blusa e calça pretas e um blazer bege. E agora nós vamos ao tema de hoje. Os primeiros fundos de pensão surgiram na década de 70 e cresceram muito ao longo dos anos. Segundo dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao final de 2022, os planos fechados atingiram um montante patrimonial de mais de R$ 1 trilhão, o equivalente a 12% do PIB do Brasil no período. Ao fim de julho de 2023, o ativo total do sistema já ultrapassava este valor. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre o investimento em previdência privada, como a legislação brasileira protege os interesses dos participantes e garante a solidez dessas entidades. Saiba ainda os principais desafios e os riscos dos fundos de pensão. Antes, vamos ver o que diz o artigo 5º da nossa Constituição. A Carta Magna diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Sobre o tema, eu converso com Ana Carolina Oliveira, advogada especialista em Direito Constitucional, e também com Helder Florencio, advogado especialista em Previdência Complementar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e eu quero aproveitar para pedir também para vocês se autodescreverem, doutora Ana. Obrigada pela oportunidade, Flávia. E eu sou loira, tenho cabelos longos e lisos, estou usando um terno cinza e uma blusa preta. E o senhor, doutor Helder? Olá, Flávia, tudo bem? Então, eu sou Helder Florencio e tenho cabelos castanhos escuros, curtos, uso óculos e estou com um terno azul com risca de giz e uma gravata vermelha. Muito obrigada. E agora, antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça que explica direitinho o que é e como funciona um fundo de pensão. Existem instituições que mantêm planos de previdência coletivos que são oferecidos aos seus funcionários e sem fins lucrativos. Essas previdências são organizadas e geridas por empresas ou grupos empresariais e são chamadas de fundos de pensão. O principal objetivo desse produto é gerar uma renda complementar na aposentadoria, obtida por meio de contribuições não só dos empregados que aderiram ao plano, mas também pelas contribuições chamadas de patrocínio, muito comumente fornecidas pelo patrão. Esses recursos, em geral, são aplicados em uma carteira de investimentos diversificada e, em muitas situações, é possível escolher um perfil de risco que seja adequado ao seu perfil de investidor. Não deixe de conferir se o seu trabalho oferece um fundo de pensão e se atente às regras e todos os detalhes. Existem fundos como esse que penalizam as pessoas que fizerem resgates antecipadamente ou até mesmo que impossibilitam o uso do dinheiro até que se chegue o momento da aposentadoria. Doutor Helder, quais são as principais normas que regulamentam os fundos de pensão? Os fundos de pensão integram o regime de previdência complementar fechado. A primeira legislação que tratou do tema, ela data da década de 70, como você mencionou no início do programa. Foi a Lei 6435 de 77. Nesse momento, o assunto ainda não estava sob a égide da Constituição Federal. Com a emenda constitucional número 20 de 1998, foi introduzido o artigo 202, que rege o tema, e ele solicita a sua regulamentação por meio de duas leis complementares. É a Lei Complementar 109, de 2001, e essa lei, ela rege o sistema de previdência complementar como um todo, com aplicação para todos os fundos de pensão no Brasil. E a Lei Complementar 108, ela traz regras específicas de governança e de custeio para os fundos patrocinados por entes públicos, por estatais. E, além disso, há uma variedade de normas infralegais, resoluções, portarias, que podemos comentar melhor ao longo do programa. Doutora Ana, e quem é que pode participar de um fundo de pensão? Pois é, Flávia, como o doutor Helder bem mencionou, o artigo 202 da Constituição é a base para o nosso sistema e nele constam os principais princípios orientadores desse sistema.
Na sequência, vem as leis complementares e da Lei Complementar 109, nós podemos extrair quem são esses participantes. O artigo 31 diz lá que são empregados de empresas públicas ou privadas que oferecem esses planos aos seus empregados, servidores públicos que também podem aderir a esses planos patrocinados, além de instituidores, que são entidades classistas, representantes de mercados de trabalho e associações que oferecem, na qualidade de instituidores, esses planos para os seus entes, para os seus membros e para os seus associados. Esses são, então, os participantes dos fundos de pensão. E tem riscos, doutor Helder? Olha, qualquer iniciativa privada, ela é envolvida de algum nível de riscos. Mas vale comentar que o regime de previdência privado, ele é regido pelo direito privado, calcado no binômio contratualidade e facultatividade. E com relação aos riscos, eles existem sim, demandaria um tempo tratar sobre eles, mas podemos mencionar que existem dois conjuntos de riscos. Os riscos atuariais e os riscos de investimentos. Os riscos atuariais envolvem o desenho, a modelagem do plano previdenciário. As hipóteses atuariais como taxa de juros, longevidade, rotatividade e no âmbito dos riscos de investimentos envolve a própria seara da atividade meio dos fundos, porque a atividade fim envolve pagar benefícios, mas até o pagamento dos benefícios existe o investimento dos recursos garantidores no sistema financeiro, no sistema imobiliário, mas de qualquer forma, tanto no primeiro conjunto de riscos, os atuariais, como no segundo conjunto de investimentos, há normas que tratam do assunto tentando minimizar esses riscos. E também vamos tratar daqui a pouco, existe um órgão fiscalizador que faz um acompanhamento, um monitoramento constante desses riscos em todo o segmento de previdência complementar. E risco é o que a gente não quer correr quando vai investir, né? Quais são os cuidados, então, que uma pessoa que vai participar de um fundo de pensão deve ter, o que ela deve pensar ali na hora de contratar um fundo desse? Exato, a gente quer evitar correr risco e, para isso, é muito importante que a pessoa que queira se tornar participante de um fundo de pensão vá buscar informações sobre esse setor, informações sobre o plano ao qual ela pretende aderir, sobre a entidade que administra esse plano, buscar benefícios que são pagos, rentabilidade, o custo de aderir a um plano de previdência fechado, tudo isso tem que ser levado em consideração quando o participante decide aderir a um plano. E a partir do momento que ele faz essa adesão, ele também tem que continuar esse monitoramento constante e esse acompanhamento da atividade que a Previdência oferece, porque no final das contas o dinheiro é dele e ele tem que cuidar muito bem desse valor que depois vai garantir a sua aposentadoria. Não é só assinar lá e esperar que dê tudo certo, né? Exatamente, tem que participar. Tem essas informações para a gente poder acompanhar ali? Isso, os sites das entidades têm informações que são obrigatórias de fornecimento, os estatutos das entidades, os regulamentos dos planos de previdência, todos estão à disposição para quem queira consultá-los. E a partir do momento que o participante adere a um plano de previdência, ele também pode constar a sua situação individual. Tem lá um extrato da situação individual do participante, que a entidade disponibiliza e que esse participante pode consultar para verificar ali as reservas que ele está acumulando, a rentabilidade do seu plano naquele momento e realmente participar ativamente dessa gestão que é compartilhada com os próprios participantes, como a gente vai abordar mais para frente. Oi, nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos conferir. Como se dá a fiscalização e a supervisão dos fundos de pensão no Brasil? Doutor Helder, quem é responsável aí por essa fiscalização? Olha só, a Lei 12.154 criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. A Previc substituiu uma antiga Secretaria de Previdência Complementar. Então, ela é o órgão que faz a supervisão e a fiscalização dos fundos de pensão no Brasil. E só para citar também, no âmbito regulatório, existe um outro órgão chamado Conselho Nacional de Previdência Complementar, que faz a regulação infralegal de todas as normas que regem a Previdência Complementar. E, por fim, acho que um comentário também adicional importante é que, nos últimos tempos, o Tribunal de Contas da União tem se arvorado competente para analisar essas questões também, notadamente quando o patrocinador é
público, envolve contribuições, né, de patrocinador público para o plano de previdência complementar. E quais são aí os desafios para os fundos de pensão, para poder gerir todo esse patrimônio e garantir o nosso futuro? Exatamente. Os desafios são muitos, a começar por uma necessidade de continuar com uma educação financeira e previdenciária. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem a cultura de poupar, a cultura de pensar a longo prazo e, nesse momento, entram, então, os fundos de pensão com esse desafio de conscientizar os seus participantes da importância de fazer uma previdência pensando no futuro. Convencer um jovem, enquanto ainda é jovem, de que é importante, fundamental, planejar o seu futuro para uma aposentadoria tranquila é um desafio. Ele quer gastar na hora, né? Exatamente. E as entidades, então, têm esse desafio de trazer o jovem para dentro do plano. E também desafios de rentabilizar esses recursos no mercado financeiro e numa situação, muitas vezes, de muita volatilidade, questões que interferem na rentabilidade desses planos. Há também desafios de judicialização e que estão intimamente relacionados com esse trabalho de esclarecimento que as entidades têm que fazer. Porque quando os participantes compreendem essa importância e como essas entidades atuam, o risco de judicialização diminui e, por consequência, você tem também um plano gerido de uma maneira mais estável e tranquila. E as pessoas são obrigadas a se vincular a um fundo de pensão ou essa adesão é voluntária, doutor Helder? Flávia, a adesão é sim voluntária, na verdade denominada facultativa, seja em virtude do disposto na Constituição Federal, no artigo 202, mencionado anteriormente, como também em virtude do disposto na Lei Complementar 109. Mas, recentemente, foi editado pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar uma resolução de número 60. Essa resolução trouxe uma inovação que já era conhecida para os fundos de pensão patrocinados por entes públicos, chamada de inscrição automática. Pela inscrição, o princípio da inscrição automática, um novo empregado que adere a um patrocinador, que celebra um contrato de trabalho com seu empregador na condição de patrocinador, ele já é automaticamente inserido no plano de previdência complementar, a ele sendo dada a oportunidade de, em até 120 dias, pedir a sua desvinculação, pedir que seja tornado sem efeito a sua inscrição. Mas detalhe, essa norma entrou em vigor recentemente e para a sua aplicação, cada plano tem que, no seu contrato, denominado regulamento, tem que prever essa regra. E o patrocinador, que é o empregador, tem que concordar com a inserção. Bom, e a gente vai continuar a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre fundos de pensão. Saiba o que diz a legislação brasileira sobre o assunto e quais as diretrizes protegem os interesses dos participantes desse tipo de previdência privada e garantem a solidez das entidades. Sobre o tema, eu continuo conversando com Ana Carolina Oliveira, advogada especialista em direito constitucional, e também com Helder Florencio, advogado especialista em previdência complementar. Doutor Helder, uma coisa que influenciou em muitas outras foi a pandemia. Também teve reflexo nos fundos de pensão? Sim, sim. Houve um reflexo significativo, seja no âmbito do próprio mercado de trabalho, aí pensando nos empregados da entidade, né? É uma equipe que faz o atendimento aos participantes, então esse atendimento também ficou comprometido em certa medida, teve que muito rapidamente migrar para o meio virtual. Tá? As entidades de previdência complementar, elas, na sua atividade meio de investimentos, elas concedem empréstimos aos seus participantes. E esses empréstimos, por decisão do Conselho Deliberativo de algumas entidades, ficou suspenso por alguns meses, assim, na linha de todas as medidas protetivas que foram aprovadas pelo próprio governo federal naquele período que foi bastante complicado. E pensando também sobre a ótica atuarial, houve também um significativo aumento do número de pensões por morte. Em virtude do falecimento de um contingente significativo da população, o benefício de pensão por morte, ele é calculado atuarialmente, há uma estimativa de pensões concedidas ao longo do exercício e naquele período houve um impacto significativo.
Doutora Ana Carolina, vamos falar então um pouquinho do custeio desses fundos. Como é que é definido, como é que é feito isso? Certo. Nós dizemos em Previdência Complementar que não pode haver benefício sem o respectivo custeio. E o custeio, regra geral, ele é feito a partir das contribuições dos participantes, se for um plano patrocinado, das contribuições do patrocinador. Em relação às contribuições do patrocinador, é importante ressaltar que a legislação, a própria Constituição também, impõe um limite para as contribuições dos chamados patrocinadores públicos. As contribuições normais desses patrocinadores, elas não podem superar as contribuições dos servidores públicos participantes. É o princípio da paridade contributiva que a gente traz, mas, de todo modo, essas contribuições, elas ingressam na entidade que vai fazer a gestão desses recursos, rentabilizando-os, aplicando esses recursos em diversas frentes. A diversificação nos investimentos das entidades de previdência complementar é uma determinação dos órgãos que fiscalizam e normatizam esse sistema exatamente para evitar os riscos que nós já mencionamos anteriormente, e a partir dessa rentabilidade, esses valores também compõem o valor total da reserva que vai depois garantir o pagamento do benefício. Então, o futuro beneficiário é que define quanto que ele quer pagar mensalmente, de acordo com o que ele pretende ganhar quando ele se aposentar? Exatamente. Há ali, dentro da estrutura do plano de previdência complementar, um plano de custeio. Esse plano de custeio, ele é elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é o órgão maior da gestão da entidade de previdência complementar e ele aprova esse plano de custeio com vigência anual, e nesse plano de custeio, a partir de cálculos atuariais, são estimados os valores das contribuições que os participantes têm que aportar para fazer frente ao pagamento dos benefícios, ao pagamento das despesas de gestão do plano. Então, esses cálculos atuariais é que determinam o valor do aporte mínimo das contribuições. Mas os participantes também podem aumentar a sua reserva fazendo contribuições voluntárias, esporádicas, e aí esse valor também vai compor o seu saldo de conta para garantir o benefício no futuro. E, por exemplo, o participante ele pode definir que quer um valor X. Aí ele teve algum imprevisto, ele pode diminuir esse valor, depois aumentar esse valor novamente, independente dos aportes que ele pode fazer de vez em quando, doutor Helder? Na verdade, Flávia, nos planos de contribuição definida, isso é verdade. Nos planos de benefício definido, que falaremos daqui a pouco, aí ele tem que observar o cálculo atuarial, porque o custeio ele é definido atuarialmente. E eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Quando o empregado pode sacar a reserva? Doutora Ana, quando ele pode fazer isso? Bom, a Previdência Complementar, ela tem como objetivo pagar benefícios. Como regra, portanto, o acesso do participante a esses recursos que ele foi acumulando ao longo do período contributivo se dá através do recebimento do benefício propriamente dito, do benefício de aposentadoria ou do benefício de risco. Porém, há situações excepcionais que permitem que esse participante acesse esses recursos, como, por exemplo, no resgate. O resgate é um instituto que tem previsão legal, cujos regulamentos dos planos também têm obrigação de prever e admitem que aquele participante que cumpre os requisitos para acessar esse recurso e que significa ali romper a relação previdenciária, é uma extinção da relação previdenciária em razão, inclusive, do rompimento do vínculo empregatício, então esse participante pode acessar esse recurso, mas aí já não é com esse caráter previdenciário, é realmente um retorno desses valores nos termos em que o regulamento prevê para o participante, mas em razão do rompimento do vínculo empregatício e da cessação dessa relação previdenciária. Só uma dúvida aqui. Rompeu o vínculo empregatício, ele tem que fazer esse resgate ou ele pode continuar contribuindo? Não, existem ali outros institutos ao lado do resgate que são oferecidos ao participante que pode optar por cada um deles. Nós temos, então, o resgate, a portabilidade, transferir o recurso de uma entidade para outra, o autopatrocínio, que o participante continua contribuindo
com a sua contribuição e com a contribuição do seu ex-empregador para continuar vinculado ao plano e com o mesmo nível de cobertura. Há também o Instituto do Benefício Proporcional Diferido, que o participante ele cessa as suas contribuições naquele momento e no futuro vai receber um benefício proporcional àquele período em que houve contribuição. Doutora Adri, são muitos planos pelo visto, né? Sim. Quais são os tipos disponíveis aí no mercado? São 3 tipos previstos na Lei Complementar 109. Benefício definido, contribuição definida e contribuição variável. Vamos entender um pouquinho a diferença entre eles. No plano de benefício definido, o valor do benefício ou o nível dele já é pré-estabelecido. O regulamento do plano, que é um contrato previdenciário, como eu já mencionei, ele traz uma fórmula em que o participante já sabe de antemão qual vai ser o nível de benefício dele na sua aposentadoria. Por consequência, o custeio do plano nessa modalidade é atuarial. Não é definido pelo participante, e sim por meio de cálculos atuariais. No plano de contribuição definida, por sua vez, que nós já comentamos sobre ele aqui, o benefício do participante, ele é vinculado diretamente ao saldo de conta, ou seja, ele é resultado do saldo de conta acumulado pelas contribuições dele, participante, e do patrocinador ao longo do tempo, e no período de concessão do benefício, essa característica se mantém. A gente pode dizer, assim, de uma forma simples, que o plano de benefício definido, ele se caracteriza por uma capitalização coletiva, por um caráter solidário, mutualista daquela capitalização das reservas. No plano de contribuição definida, essa capitalização é individual. Todo excesso de rentabilidade ou falta de rentabilidade é apropriada individualmente no saldo de conta de cada participante. E, por fim, eu disse que é uma terceira modalidade, que é a contribuição variável, que mescla as características dos 2 planos anteriores. Geralmente, o contribuição variável, ele vem na fase de acumulação, que é aquela antes da concessão do benefício, ele vem na condição de contribuição definida, com o saldo de conta individualizado. E quando da concessão do benefício, ele se transforma em BD, ou seja, é um benefício de aposentadoria ou pensão por morte pago na forma de renda vitalícia com cálculo totalmente atuarial. Então, são essas as 3 modalidades, Flávia. Doutora, o senhor falou em pensão por morte, a gente faz um plano desse pensando em se aposentar e aproveitar um pouco melhor a vida nessa fase. Mas se acontecer alguma coisa com o participante, esse valor que ele acumulou vai sempre para um outro beneficiário que ele denominou? Sim, vamos lá. O participante, quando adere ao plano, ele pode inscrever beneficiários. Na maioria dos planos, os beneficiários são os dependentes do regime geral de previdência social ou os dependentes do imposto de renda. E havendo o falecimento do participante, esses beneficiários recebem um benefício de pensão por morte. Bom, e vamos à última pergunta de telespectador. Vamos conferir. Como os fundos de pensão rendem? Doutora Ana, o que a gente pode esperar do rendimento desses fundos? Pois é, os desafios são grandes. Como eu disse, rentabilizar recursos é um desafio, ainda mais quando esses recursos não são da entidade. Os verdadeiros donos do dinheiro são os participantes. E, em razão disso, é que eles devem acompanhar ativamente essa rentabilidade, como o plano tem desempenhado, como o plano tem entregado os resultados. A gestão do plano é muito importante. Não é à toa que a própria legislação insere nos órgãos colegiados da estrutura de governança da entidade, representantes eleitos pelos participantes e assistidos. Então, a partir das contribuições que são rentabilizadas, ao final conseguimos ter o valor necessário para o pagamento do benefício, que é a finalidade maior dos fundos de pensão. Pois é, nós estamos chegando ao final aqui do programa, doutor Helder. Ainda é um bom investimento aí para a gente poder pensar num futuro melhor na nossa aposentadoria? Sim, Flávia. Todo cidadão deveria ter uma preocupação com a sua proteção previdenciária. Por isso, a gente fala muito que nas escolas deveria ter uma cadeira de educação financeira e previdenciária, para que todo mundo conheça os seus direitos e pense em aposentadoria. Pense cedo, não comece a investir somente no final, próximo à aposentadoria, mas sim na sua juventude. Assim, Flávia, é muito importante que cada cidadão faça a seguinte avaliação: se
ele é vinculado a uma empresa que oferece um fundo de pensão. Se ele é vinculado a um sindicato, a uma associação que oferece um fundo de pensão. E aí procure ter informações sobre esse plano de previdência complementar. Como é a gestão, como é o custeio das despesas administrativas, como foi a rentabilidade nos últimos tempos, e aí tome a sua decisão. O importante é que ele faça a adesão a um plano de previdência complementar, seja da sua empresa, seja outro, visando a sua proteção previdenciária, e a partir daí faça o acompanhamento da gestão do plano, porque pensar no futuro é ser previdente, e é disso que trata a finalidade da previdência complementar, que é um regime que complementa os benefícios da Previdência Social e permite um futuro mais tranquilo para o próprio cidadão, na condição de participante, e também para os seus familiares, os beneficiários do plano. Bom, a gente teria muito mais a discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Helder, doutora Ana, muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!